Estamos no final do nosso módulo de gestão de risco. É a nossa última reunião. É uma reunião, do meu ponto de vista, onde a gente vai recapitular muita coisa e, obviamente, aperfeiçoar tudo que a gente aprendeu, fazendo algumas práticas, alguns exercícios. Isso vai ser um dos módulos que eu mais gostei de fazer, honestamente. Para mim, na verdade, foi o que eu mais gostei de fazer até então, porque de fato eu passei tudo o que eu gostaria de passar para uma pessoa que chega do zero e não sabe nada sobre como é que o mercado se comporta, como as emoções do trade são, quais são os tipos de risco que envolve. Mesmo você sendo uma pessoa controlada, você tem que conhecer os outros tipos de risco e como lidar com essa situação. Então, esse é um dos módulos que foram mais completos, desde mentoria particular para mentoria em grupo. Então, só para a gente recapitular tudo que a gente viu, vamos fazer uma recapitulaçãozinha aqui até as 19h30, coisa de 15 minutos, e a gente já entra no nosso novo tópico. Hoje a gente vai ver como montar um plano de risco estratégico individual para cada um. Cada um aqui que está na comunidade vai, com base nessa recapitulação, tentar entender o que é melhor para você. Não sou eu que vou impor o que é melhor para você. Eventualmente eu vou dizer o que eu acho que é melhor para mim. Então a gente já viu o que é a definição de risco, né, de gestão de risco, e a gente quer só minimizar os riscos, porque não tem como excluir todos os riscos. A gente falou isso na primeira reunião, que nunca a gente vai conseguir zerar todos os riscos. A gente sempre vai ter alguma coisa que foge do nosso controle, seja o tempo, seja ações divinas, ou seja as emoções, como propriamente dito. Avançando mais um pouco, a importância, né? Proteção do capital. A principal função aí, a gente sabe que é proteger o nosso capital. Nossa principal função dentro da gestão de risco não tem outra coisa a não ser proteger o nosso capital. Não é ganhar muito dinheiro, não é ganhar dinheiro consistente. A única coisa que você tem que ter em mente é como proteger. E o fato de você tomar um stop já é uma proteção. O fato de você sair antes de chegar nos alvos é uma proteção. Eu nunca falei dessas técnicas de subir o stop automaticamente, porque a gente vai ter uma aula sobre isso no mercado futuros. Tem ferramentas que o stop anda sozinho. A gente não precisa estar subindo na mão, então vocês vão curtir isso. Chama-se stop training, então a gente vai passar por isso. Obviamente, para ter isso, a gente precisa ter uma boa estabilidade emocional. Claro, com tudo isso, você acaba tendo uma sustentabilidade aí ao longo do prazo. Deixei várias referências de livros, eu gosto sempre de voltar aqui porque bons livros, boa parte desses livros estão disponíveis no nosso acervo. Eu deixei nosso acervo fechado aqui na área dos diamantes. Por favor, explorem o Discord, a plataforma ela tá aí para a gente explorar. E eu coloquei vários e-books que estão disponíveis ali na internet. E um deles é esse Trade in the Zone, do Mark Douglas, e eu acho esse livro simplesmente fantástico. Ele reflete muito do que eu passo para vocês aqui constantemente, porque ele usa bastante o gerenciamento de risco na sua literatura. Outro livro que eu deixei foi o do Nassim Taleb, né, The Black Swan. Eu nunca viu esse livro, provavelmente está perdendo muito de ver. É um livro que não tem nada a ver com trade, mas é um livro que ensina bastante a lidar com as emoções e com os riscos ao nosso redor. E então a gente falou sobre recompensa, que nem tudo é prejuízo, nem tudo é risco, basicamente. Nós também temos que sair com grana, sair com lucro. E o Alexandre Elder tem um livro muito bom que é o Comment My Trade Wrong, onde ele fala bastante sobre como realizar lucros nas operações. Ele tem um contexto interessante, não vou recitar as falas dele, a gente já viu muito sobre isso aí nas primeiras reuniões. Só estamos fazendo aqui um adentro antes de a gente entrar no nosso tema. O Warren Buffett é um outro grande, apesar de não ser um trade, mas ele é um grande investidor. Muitos chamam ele do pai de juro composto porque ele entende como fazer o dinheiro trabalhar. E eu queria trazer uma ilustração do texto dele, justamente porque você não pode ficar correndo atrás de trades e trades e trades em trades. Você tem que também deixar que o dinheiro trabalhe para você. E existem formas de fazer o dinheiro trabalhar para você. E uma das formas que eu gosto muito é usando bots, é utilizando ali ferramentas. Não precisa ser DeFi, rendimento, não é sobre isso que eu estou falando. Eu falando em ainda ser na nossa área de traders, só que em vez de eu estar monitorando essas ações, eu posso automatizá-las. Em setups quantitativos é justamente onde a gente tem esse poder de automatizá-las, né?
Quanto tempo a gente tá junto aqui? Uns 3 meses, praticamente. A gente só fez o quê? Duas, três operações. Na Solano, no Ethereum e no BTC e de lá para cá, todas
Então, voltando para cá, e agora a gente volta para de fato onde a gente precisa ir, eu sei que esse setup é algo em torno de 60%. Então, com 60% de assertividade nesse setup, utilizando ali um alvo de 1 para 1, é o que a gente colocou aproximadamente, 60% de assertividade no final do mês, eu vou ter um lucro de 4%. Poxa, Buba, só 4%? Cara, 4% se tu fizer ali vários trades, né? Ainda tem essa questão. Nesse caso aqui, se você operar em duas moedas, isso aqui é muito menos. Você está falando de 0,80. Aí entendam a complexidade de ser trade e se segurar fazendo isso daqui. É onde muitas pessoas deixam de ser, começam a pular a sua estratégia para aumentar para 8, para que você consiga fazer muito mais operações. E aí nessas muito mais operações você já consegue fazer 4 trades, aumenta isso para 1,5. Galera, volta para cá. Se você fez ali, a gente está falando ali de 2 trades, né? 2 trades, apenas 2 trades. Se você fez 2 trades ali e saiu com a faixa de uns 3% no mês, olha como é interessante essa calculadora. Em um ano, você vai ter projetado 42%. Pô, Buba, eu não quero 42%, mas a gente está sendo estatística, né? A gente não está falando que você só vai fazer 42%. Tem alvos que ultrapassam 2 vezes. Na média, você está fazendo 42%. E, mais uma vez, eu digo que isso daqui é muito maior do que a bolsa paga. É muito maior do que as ações pagam. Então, a ganância, nesse caso aqui, se você começar a olhar a porcentagem, número, rentabilidade, você acaba sendo ganancioso. E é por isso que você foge da gestão de risco. É claro que eu estou falando um capital de $1.000, mas seu capital é $1.000 para sempre? Não é. No próximo mês você já fez 1.060, então seu capital não é mais $1.000, seu capital agora é 1.060. Então em 12 meses você vai ter um pouco mais. Deixa eu tirar isso daqui, né? Então em 12 meses você vai ter um pouco mais. Ou seja, você tem um lucro sobre o lucro. Juros compostos. Aerobuff, pai dos juros compostos. No período ali de quase, sei lá, 5 meses, 6 meses, isso a gente está falando ali, está fazendo 3%. Por que 3%, Buba? Se tu me mostrou um lucro de 20%. Tu me mostrou que esse trade aqui deu um lucro de não sei quantos por cento. Esse trade deu um lucro de 106%. Mas você pegou todo o seu capital e colocou em 106%, ou você calculou o risco da sua operação para se expor o risco a apenas 2% do seu capital quando o stop foi alcançado de 32%. Obviamente, quando você faz isso, você diminui também o tamanho da sua exposição. Você não está expondo todo o seu capital, você está expondo uma pequena fatia do seu capital. E já para falar sobre essa pequena fatia, vamos aprender como é que eu faço isso então no mundo real. Como seria isso? A gente fez um trade que iniciou aqui, né, nessa linha roxa, um stop aqui embaixo, nesse canto aqui, e foi até 2,5 vezes. De realidade, esse trade foi de 60%. Eita trade. Trade excelente. 60% de quanto? Agora vamos para a parte da prática. É nesse momento que a gente entende o porquê a consistência ela é a melhor solução. E não buscar o payoff, buscar payoff sim, né? Mas não buscar uma boa assertividade ou uma boa lucratividade, e sim manter a consistência. É de mediano, é pouquinho. Porque para fazer esse trade, antes de eu fazer esse trade, eu teria que vir aqui. Teria que dizer que a moeda que eu vou operar é a FTM, então eu venho na nossa planilha de risco, certo que o meu ativo vai ser uma FTM, então coloca aqui, ó, FTM barra USDT, é a moeda que eu estou operando, não o ISDT, o USDT. Bom, sabendo disso, eu vou pegar onde é meu stop ali é no 0,2820, então eu venho aqui, 0,2820 é o meu stop. Outra razão que eu vou precisar